E, portanto, por tudo isso, estou muito contente por estar aqui, frente àquele que eu considero um candidato do sistema. De um sistema apadrinhado por primeiros ministros e ministros de governos anteriores, por dirigentes de clubes de futebol, pela imprensa, alguma dela a mais sensacionalista, e que teve sempre os favores para ter toda a antena do mundo. Rui O LIVRE, para estar aqui, o LIVRE, para estar aqui, teve que vencer as resistências dos canais de televisão e dos partidos perante aquilo que a Comissão Nacional de Eleições disse que seria uma distorção dos princípios constitucionais para o lado do tolerável. Outros partidos, inclusive partidos dirigidos por juristas, não disseram nada acerca disto. Vê-se bem que o sistema gosta de manter os seus privilégios contra quem vem de fora. Rui Tavares está aqui presente para... O Chega apresenta-se nestas legislativas sob o lema por um novo regime democrático, Deus, Pátria, Família e Trabalho. Como é que tenciona convencer os portugueses da democraticidade do seu partido quando recupera uma máxima do Estado Novo? Bom, antes de mais, não sou eu que tenho que convencer os portugueses. As sondagens são claras. Nós temos uns 10% dos votos e significa, acho eu, que não há 10% de fascistas nem de racistas em Portugal. E, portanto, eu acho que já ultrapassámos essa questão. Chega hoje o partido que, segundo todas as sondagens, vai ser a terceira força política nacional. E, portanto, eu acho que temos que ultrapassar isso, de que o Salazar vai ressuscitar amanhã e vai voltar aqui a atormentar-nos. Então, porquê é que foi buscar esse lema, André? Porque acredito nele, porque acho que Deus merece ser falado. Eu sou muito religioso e acho que a ideia de atirarmos Deus da praça pública... Mas identifica-se com o Estado Novo? Novo? Foi um erro. Não me identifico com o Estado Novo. Quando eu nasci, o Estado Novo já tinha acabado. Portanto, não me identifico de todo. Agora... Vou começar por dizer isto. Já agora o Rui Tavares não devia estar aqui, para começar. E não devia estar aqui porquê? Primeiro porque o LIVRE não tem representação parlamentar. Mas o LIVRE conseguiu eleger um deputado nas últimas eleições legislativas. Não tem representação parlamentar. Só está aqui por causa de uma lei anacrónica que diz que o critério deve ser uma última eleição e não o momento em que estamos. Ao dia que estamos aqui... O dia que estamos aqui... Rui, se não quer que eu interrompa depois, não venha agora já começar a fazer esse estilo de abordagem. O Rui Tavares está aqui hoje sem representação parlamentar. Não representa nem representa-se ele próprio. Porque o LIVRE não está no Parlamento. Ao momento em que estamos aqui a falar. As sondagens dão 0,2, 0,3, 0,4. Honestamente, estar a debater com os nossos cidadãos era mais forte do que estar a debater com o LIVRE. Mas vamos lá então à resposta que é preciso dar. O Rui Tavares apresenta-se aqui e depois o que é que acontece? Por virmos debater com quem não devia estar aqui, temos que debater hoje, e desculpe dizer-lhe isto, Rui Tavares, o programa mais anacrónico que existe nestas legislativas, que é o seu. É que os portugueses ouviram o Rui Tavares com o António Costa e foi tudo muito bonito. O Rui Tavares defende o subsídio de desemprego não para quem é despedido, mas para quem se despede. É importante que as pessoas em casa saibam isto. Ou seja, quem não quer trabalhar diz assim, hoje vou-me embora. E amanhã o Estado começa-lhe a pagar um subsídio de desemprego. Este senhor defende isto. E as pessoas não sabem. E dizem assim, é muito humanista. Não é humanista, quer destruir a economia. É o programa mais irresponsável que eu já vi na vida. Então, aproveitando a boleia, André Ventura, no seu lema tem trabalho. Como é que tem trabalho? Mas não o vejo a falar do trabalho no programa. Como é que tenciona estimular a criação de emprego no país? Crescimento e produtividade, que é o que o LIVRE não quer fazer. Baixando, nomeadamente, a carga fiscal para atrair empresas para Portugal. É muito simples. Que taxa, André Ventura, é que estamos a falar? Olha, nós até propomos que uma taxa se aproxime tendencialmente da Irlanda e não do que temos. Por isso é que a Irlanda cresce a 30% e nós temos a taxa de crescimento que temos. Agora, queria dizer isto também. O Rui Tavares, para além de defender subsídio de desemprego, para quem se despede, é importante que todos os que nos estejam a ver saibam isso, defende um rendimento básico universal, que é uma espécie de pagar a toda a gente. Por exemplo, o José Sócrates estaria agora a receber o seu rendimento básico universal. O Ricardo Salgado estaria a receber o seu rendimento básico universal. É isto que a esquerda humanista quer. É pagar a toda a gente para não fazer nada. Portanto, deixa-me só terminar, que eu penso que o meu tempo não me permite fazê-lo. E a par disto, a par de querer pagar este rendimento, que é uma coisa inacreditável, pagar a quem não trabalha, a quem não faz nada, pagar ao José Sócrates desta vida, que é o que o Rui Tavares defende, está no seu programa, não poderá desmentir. O Rui Tavares anda a dizer que quer menos energia mais barata, etc. Mas não diz aos portugueses que no seu programa está a criação de duas novas taxas. A taxa do carbono e a taxa do entulho. André Ventura, deixe-me distribuir. Vou distribuir. Só dizer isto para terminar, João, por favor. Como é que quer, e eu acho que isto para alguém que se apresenta com um programa económico é importante, como é que quer reduzir preços se vai aumentar impostos aos portugueses? E não diga que não vai aumentar impostos porque está no seu programa. No programa do LIVRE está a testar o rendimento básico incondicional, que é um debate que se faz económico respeitável há muito tempo. Falhou em todos os países. Foi testado na Finlândia. Na Suíça? Existe em regiões como o do Alasca. Olha, eu vou fazer um apelo à moderação e à produção. Quando este senhor estiver a interromper, descontem no tempo dele. Porque é assim. Mas, senhores, diga tudo. Dos debates. Mas, senhores, peço que em cada tempo se ouçam e respeitem a palavra de cada um. Tem ou não um rendimento básico André Ventura, deixe Rui Tavares concluir a sua intervenção. Porque já fez esse truque com a Catarina Martins e com o Rui Rio, que é andar a gastar o tempo dos outros. Gasta o seu tempo e, portanto, agora estou eu a falar. Temos de testar o rendimento básico incondicional porque é uma medida que pode erradicar a pobreza e que pode libertar as pessoas. Temos, como existem
como existe noutros países também, em França, por exemplo, a possibilidade de, em algumas condições, não só o subsídio de desemprego poder ser atribuído a quem é despedido, mas, por exemplo, a quem quer fazer reformação ou requalificação para poder, no nosso país, ter não só trabalho e salário à altura de quem tem qualificações, mas também qualificações e formação para quem trabalha. Eu percebo que o André Ventura não quer muito falar do programa dele. O programa dele tem 9 páginas. Sim. Isto não é uma coisa que se apresenta ao país. O programa de André Ventura fala de cidades 0 vezes. Fala do interior 0 vezes. Fala da universidade 0 vezes. Fala do mar 0 vezes. Fala do ambiente 0 vezes. Já o seu? Bola. E depois, podemos dizer, não, mas fala das coisas que lhe interessam. Ele quer mudar a Constituição, quer uma 4ª República, como se esta fosse a 3ª, porque o Estado Novo nunca quis ser a 2ª. Constituição, 0 vezes. Quer um regime presidencialista. Quer um regime presidencialista. O tempo de intervenção de saúde. Presidencial, 0 vezes. Parlamento, diz bem, 0 vezes. Assembleia, 0 vezes. Deputado, 0 vezes. Poluição, 0 vezes. Língua portuguesa, 0 vezes. Mulher aparece uma vez, para dizer que a família é constituída pela relação íntima entre um homem e uma mulher. 0 vezes violência doméstica, 0 vezes mulheres. Este é um programa que não tem nada para oferecer de futuro. E, por isso, pretende falar de propostas que são do século XIX. O contrário do Rui Tavares é que o Chega esteve no Parlamento. E, portanto, ao contrário do Rui Tavares, que elegeu um deputado e não fez nada durante 2 anos e meio, o Chega apresentou mais de 10 propostas contra a corrupção, propostas sobre habitação, propostas sobre crescimento económico, sobre cidades, sobre poluição, sobre tudo. Já o Rui Tavares, eu tenho aqui as propostas que o LIVRE apresentou, eu sei que não lhe vai ser muito conveniente agora, mas foram menos de 10. Ou seja, o LIVRE entrou para o Parlamento e apresentou menos de 10 propostas. É isto que este senhor se apresenta aqui no debate, com 0. Aliás, eu queria também dizer outra coisa. É que o Rui Tavares quer se vender tanto ao Partido Socialista, de tanta maneira que anda em todos os debates a dizer por favor, metam-me numa coligação qualquer, como fez em Lisboa, aliás, com o Fernando Medina. Nem o António Costa quer falar com ele. Vem para aqui com um programa, e eu quero deixar isto hoje aqui bem claro. Olha, eu preferia ter um programa de 9 páginas, Rui, do que ter um programa que quer devolver a arte às colónias. Eu preferia, sabe? Porque o seu programa volta a trazer um debate de feridas à sociedade portuguesa, de humilhar ex-combatentes, de humilhar milhares de pessoas que hoje vivem na sociedade portuguesa, e as pessoas não sabem isto. O programa de Rui Tavares é isto. Mais impostos, e ele não vai negar, ele, não sei se a economia percebe muito, mas não vai negar que quer 2 novas taxas para os portugueses, quer subsídios para tudo e mais alguma coisa, para quem trabalha e para quem não trabalha, e mais importante, quer devolver a arte às colónias. O Rui Tavares acredita que nós temos que indemnizar, que pagar, que devolver arte às nossas colónias. E eu pergunto, André Ventura, o programa do Chega pede uma reflexão sobre o passado colonial português, juntamente também com a construção de uma memória histórica europeia. Deixa-me só dizer isto. E as colónias não têm que nos devolver nada a nós. É que já quer abrir essa ferida, podia ao menos ser sério nisso. Mas é importante também dizer isto. É que o programa do LIVRE vai ainda mais longe, e por isso é que é o mais absurdo nestas eleições. Falar do programa do Chega é para rir, Rui. O Rui defende, e não vai mentir também, a livre circulação em toda a Europa e em todo o mundo. É uma coisa extraordinária. É acabar com as fronteiras. É dizer assim, entre quem quiser, venha fazer o que quiser, nós somos os estúpidos de serviço, estamos cá para pagar. O Rui Tavares não ignora que criar um passaporte internacional humanitário, como aliás está no seu programa, diz, e cito no programa do LIVRE, permitir a livre circulação em toda a Europa e em todo o mundo. Ou seja, deixava de haver restrições. As pessoas entram por onde quiserem, venham do Afeganistão, da Síria, o Rui Tavares mete-os na casa dele, já agora podia acolhê-los também. Em vez de mandar os portugueses só acolhê-los, podia acolhê-los na sua casa e na sede do seu partido, porque era mais bonito e era mais honesto. Portanto, quem vai falar do programa do Chega, Rui, que fala em crescimento económico, que fala em famílias, que fala em mudanças na lei penal, que você quer ignorar porque diz que quer acabar com o sistema punitivo, deve ser acabar com as prisões também. Podia explicar às pessoas o que é acabar com o sistema punitivo. Se calhar é que os Salgados e os Sócrates estejam todos cá fora, de qualquer maneira, e vão para a sua casa também um bocadinho. Agora, não venha falar do programa dos outros, porque o seu programa, eu vou lhe dizer uma coisa, o seu programa é o maior absurdo que está nestas eleições legislativas. E até hoje, até me enfrentar hoje, os portugueses não sabiam isso. Hoje passam a saber, porque foi isso que o senhor lhes apresentou. Falar de absurdo e vamos falar de porque é que cidades não está no programa do Chega. Porque em 2019, o que dizia acerca das cidades, e disse num inquérito ao portal dos jesuítas, foi que para equilibrar a população nacional era preciso, e cito, tornar a vida nas grandes cidades incomportável para uma parte substancial da sua população em todos os aspectos da vida, através da aplicação rigorosa do princípio do utilizador-pagador. E, portanto, evidentemente, tenho uma novidade para dar, a vida já é muito incomportável nas nossas cidades, em vez de tornar o interior mais apetecível, era tornar a vida incomportável nas cidades. Depois, fala de coisas que são, não bate a bota com a perdigota. Por exemplo, quer diminuir a arrecadação de impostos, claro, com, sim, não sou eu que o digo, é a Deloitte, que não é propriamente suspeita de esquerdismo, com uma medida que só no seu primeiro ano, com uma flat rate a 15%, significaria uma perda de receita entre os 3 e os 3
1.500 milhões de euros, ao mesmo tempo que diz, por outro lado, que iria trazer as pensões até ao salário mínimo. Eu pedi para me fazerem as contas. Sim. Num caso seria mais de 6 mil milhões de euros. Noutro caso, não contando com pensões contributivas abaixo do salário mínimo e com pensões rurais e sociais, seria mais de 6 mil milhões de euros. Não se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, portanto, o que é que acontece? Pergunta lá para casa quem é que acham que André Ventura iria escolher na altura de decidir se iria fazer uma coisa ou outra. Se iria escolher aqueles que ele escolhe atacar e ofender todos os dias, aqueles que recebem o rendimento social de inserção. E aqui eu não sei se se vê esta coluna que está aqui, que eu não sei se consegue ver daí, é uma família de 3 pessoas a receber rendimento social de inserção por 80 anos. Esta coluna que está aqui é o que nós andamos todos a pagar das dívidas de Luís Filipe Vieira ao BES. E eu vejo, muito frequentemente, atacar quem tem menos. E não vejo dizer mais do que o trivial em relação àqueles que andam a esbolhar o dinheiro que em Portugal pertence às nossas escolas, às nossas bibliotecas, aos nossos hospitais. E já agora sobre o passaporte internacional humanitário. É uma das formas de responder a uma situação dramática que nós temos no Mediterrâneo. Vou-lhe dizer, talvez não saiba quem é que entrou em Portugal com passaporte internacional humanitário. Um senhor chamado Carlos de Gulbenkian. E até hoje estamos bastante gratos por isso. André Ventura, por favor. Bom, primeiro, notei que o Rui não quer responder sobre se o programa dele tem mais impostos ou não, e eu compreendo, é desagradável para as pessoas ter que saber que vai aumentar os impostos aos portugueses. Segundo, quer dar rendimentos a toda a gente, incluindo aos salgados e aos Sócrates desta vida. Aos salgados e aos Sócrates desta vida. Não negue, está no seu programa. Portanto, não engane os portugueses. Como ficou explícito no programa do LIVRE, testar o rendimento básico. Aí está ele, o rendimento básico universal, que na Suíça e na Finlândia já foi afastado, até num dos casos pela maioria da população. Portanto, o Rui Tavares está a querer trazer o que não interessa nada. Agora, o programa do LIVRE, de facto, interessa tão pouco que o que o Rui Tavares traz aqui para me confortar é o rendimento social de inserção. E eu pensei que ia ser um pouco mais inteligente, honestamente. Mas vamos ao debate, então, sobre o rendimento social de inserção. O problema, Rui, é a diferença entre o LIVRE e o Chega, sabe? É que o Chega propôs no Parlamento a duplicação das penas por corrupção. E o LIVRE como é que votou? A Ordem dos Advogados considerou essa duplicação de penas como algo desmesurado ao colocar no mesmo patamar, a duplicação de penas por corrupção de um crime de homicídio. Isso é a opinião da Ordem dos Advogados. Estou a falar para os portugueses, não estou a falar para os advogados. Estou a falar para advogados, médicos, cidadãos comuns, todos os que nos estão a ver. O Chega propôs duplicar a corrupção, as penas. O que é que o LIVRE propôs? Absolutamente zero. O Chega propôs criminalizar o enriquecimento ilícito. O que é que o LIVRE propôs? Absolutamente zero. E até mais, o Chega propôs reduzir os salários dos políticos. Por isso não me venham com histórias dos grandes calotes e etc. Sabe como é que votou? Contra. Portanto, nós temos que ser sérios nisto. Quem está a defender os interesses e quem está a defender os portugueses. Nós, da nossa parte, é muito claro. Nós queremos um Portugal mais justo para todos. Não é para aqueles que andam a viver à conta do trabalho dos outros, Rui. O rendimento social de inserção, eu já o disse várias vezes, não conheço as contas, nem os 300 mil, nem o resto das pensões, é para moralizar o sistema. Nós não podemos continuar a ter um país em que, a par de subsídios, existem pessoas que efetivamente precisam e que nós queremos manter e outras que não precisam para nada e têm Mercedes e BMWs à porta. É isso que nós queremos acabar. E o livro o que é que diz sobre isso? Dar subsídios a quem se despede. Ou seja, agora eu pergunto-lhe como é que... E gostava que me respondesse honestamente a isto. André Ventura, quer a abolição total dos apoios sociais? Deixa-me só dizer isto. Como é que um restaurante, um café, um centro comercial, uma loja, o comércio, conseguem arranjar empregados se quem se despedir receber subsídio de desemprego, Rui? É que você tem que ser responsável. Está-se a candidatar a primeiro-ministro. Eu sei que provavelmente não elegerá ninguém, mas está-se a candidatar a primeiro-ministro. Portanto, como é que explica aos portugueses? Eu gostava mesmo de perceber isto. Como é que vai dar subsídios a quem se despede por sua vontade? Ou seja, o João contrata-me para trabalhar com ele e eu digo, sim senhor, João, vamos trabalhar. Trabalho 3 meses e digo, bom, agora vou-me embora, porque vou receber subsídio durante 6 meses. Isto é o que consta do programa do LIVRE e que o Rui Tavares anda a tentar esconder. Portanto, em vez de falar de outros programas, começo por explicar isto aos portugueses. Como é que a economia suportava pagar subsídios a quem se despede e a quem deixa o trabalho por sua vontade? A economia precisa ser uma economia mais avançada, uma economia do conhecimento, uma economia em que as pessoas se possam qualificar e uma economia em que as pessoas possam mudar de emprego e possam ter uma liberdade maior de fazer as suas carreiras e nós pagamos todos e as suas vidas. E nós pagamos isso todos. Há uma coisa que provavelmente muita gente não sabe, é que nós temos uma coisa em comum. Nós tivemos o mesmo professor, você em Direito e eu em História. António Espanha, muito saudoso, que já não está cá. Certo. E na altura, se calhar, não era tão faltoso como é na Assembleia da República, mas é capaz de ter ido à aula, à aula em que António Espanha explicava porque é que era completamente fútil e pueril a duplicação de penas para a prevenção do crime. Porquê? Porque... Vamos imaginar um exemplo. Por exemplo, o seu candidato numa autarquia, no município em Moura, que está acusado de homicídio qualificado na forma tentada sobre uma família de suecos. Era independente. Será que ele pensou na altura, eu mato um, apanho 20 anos, mato 2, apanho 10 anos cada um, se apanhar 30 anos não mato?
ou então até com esta ideia de voltar a 1884, quando Portugal aboliu a pena de morte, ou, aliás, aboliu a prisão perpétua, a pensar, bem, se vou estar toda a vida na cadeia, se calhar mato todos. Bem, evidentemente não faz sentido absolutamente nenhum. Mas já que falo neste caso, é curioso que uma vez ao Jornal do Sol, o meu interlocutor dizia que esta notícia de candidato Chega dispara sobre uma família sueca, e cito, dava uma ideia até de uma coisa louca, que era imaginarmos loiros altos e o nosso candidato no meio da estrada a disparar contra eles. Aquilo era uma família de iraquianos, ou curdos, ou alguma coisa assim do género. Portanto, também é uma pergunta que fica no ar, se acha também que se for uma família de suecos altos e louros é uma agravante, e se forem morenos e baixos, como é a maioria dos portugueses, se é uma atenuante. Porque André Ventura fala muito dos beneficiários de rendimento social de inserção, mas fala pouco de quem beneficia o seu partido. Nós temos, e isto é naquilo que sabemos da entidade de contas de financiamento dos partidos, desde gente ligada à indústria do armamento, até gente ligada a um caso de burla do Estado angolano, posso lhe dar os nomes se quiser, e usado como testa de ferro na compra de ações do Banif. E gente com contas em offshores nos Paradise Papers e nos Panama Papers. Na altura de escolher entre a quem é que quer dar o corte de impostos e a quem é que não vai dar as pensões, a diferença entre nós. Vai escolher beneficiar aqueles que o beneficiam. André Ventura. Bom, primeiro, ouvir o Rui Tavares falar de financiadores, quando andou na candidatura à Câmara de Lisboa, financiada, todos sabemos por quem, e porque donativos ao Partido Socialista, Rui, um bocadinho de vergonha, pelo menos. É que entrou com o Medina, que teve buscas por corrupção uns meses antes, e o senhor entrou na lista com ele. Portanto, não venha a mim com histórias de corrupção e etc. Porque isso, donativos e financiadores, Rui, quando quiser falamos da sua família política, quando quiser falamos do Partido Socialista, onde se entregou às listas do Partido Socialista, de quem os financia, dos grandes interesses ocultos de armamento, dos grandes interesses ocultos de offshores que existem. Não é no Chega, é nos partidos em que você frequenta. Mas vamos lá. Rui Tavares, sobre dissuasão de penas não me vai ensinar nada, desculpe lá. É que tem que perceber que há crimes onde a dissuasão funciona com o aumento de penas e há outros que não. Se me perguntar, o terrorismo funciona a dissuasão, o aumento de penas? Claro que não. No crime económico, claro que funciona. No crime económico, e você sabe muito bem que sim. Só que vocês não acreditam na punição. Vocês preferem ver os Salgados e os Sócrates desta vida todos à solta connosco a pagar. Portanto, quando pergunta a quem é que cortamos, a todos. Mas sabe qual é a diferença do livre para o Chega? É que nós temos historial. Aliás, eu gostava de apresentar aqui, se o João também me permitir, qual é que foi a proposta que o Rui Tavares apresentou e o LIVRE no Parlamento sobre corrupção. É esta. Está aqui. Nunca apresentou nenhuma. O Rui Tavares, no Parlamento Europeu, falou uma vez de corrupção no desporto, uma iniciativa, nunca apresentou uma iniciativa de corrupção e de crimes económicos. Está aqui, é uma folha em branco. O LIVRE, que elegeu um deputado e que tinha como grande bandeira combater os grandes interesses, sabe quanto é que se apresentou de corrupção? Propostas? Zero. É uma folha em branco. Portanto, não venha aqui fingir. Rui, não estou enganado, não. Não estou enganado. André Ventura, portanto, distribui jogo e ainda tenho duas questões para cada um sobre a governabilidade do país. Peço que conclua. E eu, que apresentei mais iniciativas que todos os deputados na luta contra a corrupção. Mais de 10. Numa única sessão legislativa. De relatórios e participação em relatórios iniciativas, Rui. Iniciativas no Parlamento Europeu. Iniciativas. André Ventura, deixe o Rui Tavares responder também. Diga a verdade. Digo já. Olha, desde cooperação judicial e policial entre a União Europeia, Noruega e Islândia, a seguir aos atentados terroristas do Sr. Breivik, que mataram 70 jovens. Legislação internacional que eu apresentei no Parlamento Europeu. Teve com corrupção, Rui. Vice-presidente da Comissão Especial contra Criminalidade Organizada, Corrupção e Branqueamento de Capitais. Falso. Emendas? Falso. Convido toda a gente que vá ao site do Parlamento Europeu. Rui Tavares, temos 3 minutos até ao fim. Uma questão sobre a governabilidade do país. Peço que conclua rapidamente. Revisão do regulamento europeu. O LIVRE não apresentou nenhuma proposta sobre corrupção. Não venha inventar. Mandato europeu de captura. É ir ao site do Parlamento Europeu e ver que apenas os títulos dos relatórios em que participei são mais extensos, e daqueles que são em meu nome são mais extensos do que todo o programa. Rui Tavares, sobre a governabilidade do país, há cenários que importam. Aquilo que temos ouvido nos debates é que Bloco e PCP não estão totalmente a fechar acordos à esquerda. Falava há pouco da esquerda da convergência. Aquilo que lhe pergunto é se a convergência que propõe é assim tão inédita. Se não é uma reedição da geringonça que colapsou e também contribuiu para estarmos aqui hoje a falar de eleições. Não, é uma melhoria daquilo que já tivemos. Nós precisamos de ter o que existe noutros países europeus. Uma convergência acordada, negociada, porque um acordo assinado é um governo escrutinado. Lá fora, na Alemanha, verdes, socialistas e até liberais, mais progressistas do que temos cá, demoraram a negociar o tempo que foi necessário até ter um programa de governo. Invertendo o ONU, se está aberto ao diálogo, recusaria assim tanto viabilizar um governo
um governo de direita PSD que aposta ao centro com o Rui Rio? Deixe-me terminar. Não temos o luxo do tempo e, portanto, precisamos de criar espaço negocial, viabilizando um orçamento e um programa de governo para não estarmos em duodécimos e até ao 25 de Abril apresentarmos uma agenda para o desenvolvimento. Descartaria de viabilizar um governo social, PSD. ecológico e progressista. Portugal precisa muito de um governo com uma estratégia clara, seja à esquerda e seja à direita, e se a direita estiver no poder, nós estaremos na oposição, porque também precisa de uma oposição clara. O Chega quer, e por isso é que exige, não vai ser muleta ao contrário da Iniciativa Liberal e do CDS, que hoje a única coisa que debateram foi que não querem o Chega. O Chega quer fazer transformações na segurança social, na justiça, na agricultura e no sistema político. E por isso só exigirá uma participação caso tenha resultados eleitorais que as sondagens indicam, olha, é importante para nós podermos fazer reformas para que não aconteça isto que está aqui, que eu gostava de mostrar. O LIVRE quer que todos os portugueses nascidos em Portugal se tornem portugueses automaticamente. Uma mãe de Palesa veio de comboio a Portugal, enganou-se, queria ir para a Espanha e passou em Portugal. O filho dela nasceu aqui, para o Rui Tavares, já é portuguesa. É o que este senhor quer trazer para Portugal. Portanto, a direita tem que saber o que é isto. É mais impostos, é a nacionalidade para toda a gente que aqui venha. Repare, para quem nascer aqui, João, não é para quem trabalhar aqui, não é para quem esteja cá 2 anos, 6. É muito clarinho. Quem nascer em Portugal é nacional português. Portanto, pode-se enganar na estação de comboio, vir parar a Elvas em vez de Badajoz e, portanto, já é português. É o ridículo de um projeto que não tem todo pernas para andar. Agora, de facto, e eu podia até deixar isto passar, mas os portugueses tinham que saber o que é que o LIVRE representa em Portugal. E, portanto, não podia vir este debate simplesmente dizer sim, queremos ser governo, Chega, quer ser governo, mas quer, sobretudo, desmascarar, como fizemos com o Bloco de Esquerda, o que estes senhores têm feito. Porque por trás de um ar cândido e de propostas muito ecológicas e muito humanistas e muito bonitas e beijinhos para um lado e para o outro, está mais impostos para os portugueses. Está uma justiça que não existe e favorece corruptos e bandidos. Está um sistema político que continua a engrossar. Quando Chega apresentou na Assembleia a redução de salários de políticos e a corte no número de políticos em Portugal, o LIVRE mais uma vez virou as costas. Não queria saber. E a deputada que elegeu, que depois afastaram por razões e que foi usada verdadeiramente para eleger uma deputada que o Rui nunca conseguiu ser eleito, foi só com o Joacim que finalmente foram eleitos, afastaram-na e para o Parlamento foi o que foi. Foi racismo, racismo, racismo e ataque às forças policiais. Graças a Deus, João, que os portugueses não são parvos. E sabem bem, vou terminar. E sabem bem, por isso é que as sondagens nos dão que são, que finalmente em Portugal há uma força que desmascara, vou terminar com este debate. André Ventura.